Vamos falar sobre essa barbaridade? Eu juro, era a primeira vez que via isso ao vivo. Uma atuação absolutamente memorável, qualidades muito surpreendentes para um goleiro, de verdade, porque ele manda bem em muitas coisas. E bom, é que enfim, ele me lembra por um lado, o lado milagroso e os reflexos e tal do Casillas, que era o melhor que o Casillas tinha, e por outro, o Courtois. E ele é um verdadeiro animal. No gol, esse garoto, pelo que vi hoje e pelo que dizem desse Ravi Navarro que levou o Real Madrid à final da Youth League, pelo que contam, ele está tendo um ano espetacular. E é que esse garoto é assim. Bom, impressionante. Já vamos ver as 3 defesas dele na disputa de pênaltis, mas além disso, que pênaltis esse garoto defendeu, que pênaltis ele defendeu. E outra coisa muito interessante, nunca tínhamos ouvido ele, faz 2 noites que Estrada Fernandes está aqui. O quê? E uma coisa, e pelo que parece, ontem o que ele compartilhou é o que dizem os serviços jurídicos os serviços jurídicos do Real Madrid comunicaram à juíza. Ou seja, isso não foi dito pela juíza. Ainda bem que no vídeo de ontem à noite eu dizia, não tenho certeza de que isso seja de próprio punho da juíza, mas era o quê? O que sugeria, o que dava a entender Javier Estrada Fernandes. Bom, isso está aí. Insisto, como eu disse no vídeo de ontem à noite, muitos de vocês já viram e eu agradeço. É preciso confiar tanto na via penal, embora muita gente já não confie, como também nesta nova, a via disciplinar na esfera administrativa já foi descartada porque deixaram prescrever, mas ainda existe a via ética, como falo em todos os vídeos. O que começaram a fazer Juan Luiz Martín de Pozuelo, Ricardo Ramos Neira e companhia, e estamos lá apoiando tudo o que podemos. Outros, isso é muito importante. E também está se falando de um movimento. Sim, aquele que todos sabemos, da FIFA e da UEFA, do Real Madrid, do qual vamos falar um pouco mais no próximo vídeo. Mas, o que Fabián Estrada Fernandes diz aqui, nós veremos no final deste vídeo. É algo que, bom, é óbvio, absolutamente óbvio. Mas eu nunca tinha ouvido ele dizer isso. Eu não sei de quando é essa entrevista no ABC, mas está muito boa e é muito ilustrativa do que, porque o caso Barcelona Negreira tem muitas ramificações. Mas essa do filho entrar para dar coaching para alguns árbitros, e aquilo foi outro elemento de pressão sobre os árbitros por parte de Henrique Negreira. Embora o filho tenha se desvinculado do pai, etc., que, bom, foi contado por um dos protagonistas daquela época, um árbitro, como é Fabián Estrada Fernandes, ou ex-árbitro agora, árbitro naquela época, é muito relevante, muito significativo. Mas antes de tudo, isso será o final. Vamos ver a verdadeira barbaridade que esse garoto fez na disputa de pênaltis. Antes, espera aí, aqui tem um par de defesas, principalmente essa, espera aí. Esta. Essa que ele faz contra o Paris Saint-Germain, quando o time estava ganhando, olha só, presta atenção. Que defesa com o pé ele faz nesse chute no primeiro pau que é dificílimo. Muito difícil, porque o goleiro, que é uma das qualidades que um goleiro precisa ter, que é quando ele sabe para que lado vai cair, ele que vai cair com o corpo para tentar chegar com as mãos, o outro lado ele tem que ter controlado. Com as pernas. Ou para abrir as pernas, caso o atacante opte por essa opção. E aqui ele tem os 2 lados do gol cobertos. A maneira como ele se agiganta e consegue ter os reflexos para depois esticar a perna e defender o chute do jogador do Paris Saint-Germain é quase milagrosa. Depois ele tem outra aqui, espera aí, essa. Bom, é que ele teve várias, e eu até deixei passar uma, que também estava muito boa, mas é que essas são incríveis. Isso. Crescer. Isso me lembrou muito do Courtois macho. Bom, até digo para vocês, como falei no começo, aquele Casillas que entrava depois. Casillas, claro, tem altos e baixos, mas enfim, Casillas era um goleiro milagroso. Isso realmente ninguém pode contestar. Depois ele tinha saídas incríveis. Digo, saídas ruins no jogo aéreo e tal, mas ele tinha essas coisas.
que ia com tudo, não ligava se a bola acertasse seu rosto. Tem até uma foto famosa do Casillas no time B do Madrid, defendendo um chute com o rosto, né? É verdade que depois, conforme os goleiros vão ficando mais velhos e tal, acontece como com os motociclistas, eles vão ficando um pouco mais medrosos. Talvez já sejam pais, estão envelhecendo, mas quando os jovens são muito kamikazes, né? Dá pra ver isso nesse garoto. Realmente. Aqui foi uma grande defesa, ele fez outras também. Agora vamos ver melhor os pênaltis. Os pênaltis, onde estão? Aqui. Com os pênaltis foi assim, mas além disso, que 3 maneiras diferentes de defender 3 pênaltis, cada uma mais difícil que a outra, acho o último mais fácil, mas ainda assim complicado. Mas reparem nesse lance, o Madrid já tinha perdido 2, o PSG, dos 3 que o Madrid tinha cobrado, o PSG tinha convertido os 2 que tinha batido. Ou seja, era uma disputa de pênaltis que o normal seria perder. Insisto, semifinais da Youth League. Atenção, atenção à defesaça que ele faz aqui. Dispara! Bom, é que assim, ir lá em cima, o pênalti foi bem batido, talvez estaria... Un poquito mejor tirado si la... Se fosse um pouco mais alto, seria muito difícil para os goleiros alcançarem no ângulo. Mas como antes de chutar o goleiro já está caindo, acontece PSG, 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 o PSG, o PSG, o goleiro, em muitas não, praticamente em todas, o goleiro não consegue esperar a bola sair. Ele já tem que ir se jogando para um lado, né? Mas é para isso que eles estão lá. Pues Se sabe desse jogador, como ele bate, os gestos que faz, um pouco da corrida que ele faz, isso também vem um pouco da experiência de ver os adversários baterem pênaltis, né? E aqui ele escolhe a direita. Mas depois, você pode até pular para um lado, mas depois tem que chegar. E tem que chegar aqui em cima. Ou seja, quando você já está na horizontal e chega lá em cima, é que assim, já estamos falando de outro nível aqui. Bom, o próximo é o que me deixa maluco. Este. Mesmo lado, hein? Os 2 primos do Paris Saint-Germain converteram os deles e ele defendeu 3 pênaltis seguidos. Qual foi o melhor? Vejam esse. Vamos mostrar um pouco do David Álvares aqui, que é muito legal. Vejam só. Bom, essa sim, essa é impressionante. É como a outra, mas ainda mais alta. Talvez ela não esteja tão inclinada quanto a outra, né? Porque, bom, também precisa, óbvio, olha, se ele tivesse acertado perfeitamente ali no ângulo, não parava nem ele, nem ninguém, né? Mas como ele consegue levantar essa mão lá em cima, é a mão trocada. Ou seja, goleiro que domina perfeitamente, né? Naqueles milissegundos, né? Qual mão escolher dependendo de como a bola vem alta ou não. Ou seja, eu vejo uma quantidade de qualidades nesse garoto. E depois, o último que para, o último, guardem o rosto dele, Javi Navarro. Ou seja, ele é de 2007, o garoto tem 19 anos, né? Não sei se ele já fez aniversário. Acho que tenho a idade dele aqui. Incrível. Beleza, o último, esse cara. Que para mim é o mais comparável, ou seja, é o mais comparável, é o mais fácil, dentro do que todos são difíceis, naturalmente, né, dos 3. Ay, Mas é que, claro, esse vai embaixo, então eu diria que vai até mais no canto do que o outro, embora embaixo, é verdade que não vai bem ali na base da trave, não vai ali. Mas é a mesma coisa quando você está indo bem em um lado, depois decidir ir para o outro. Lembro do Oblak na final de 2016, a 11ª. Quando ganhamos do Atleti, a segunda vitória sobre eles, todos foram para um lado. E o Oblak só sabia pular para o outro lado. Sendo um baita goleiro o Oblak, porque realmente ele é. Olha, esse cara, irmão, não, incrível, impressionante. Tem base, hein? Tem base. Eu sempre disse para vocês, hein, na base. Olha, o Javi Navarro já fez 19 anos. Eu não tenho tempo para ver a base do Real Madrid, mas sempre, e por isso, comecei a colaborar com Kiki Récio, que acompanha muito, e sempre me falou disso, dos Fortia, dos Testero, dos Yannis e companhia. E claro, muitos deles a gente já viu esse ano com o time principal. Olha, o que vimos do Valdepenha foi muito interessante. Do Aguado também, nem se fala do João Martínez, que é um baita projeto, Forteia. É que reparem, hein, o goleiro e os base. Testero, de quem o Arbeloa já falou,
que era o melhor camisa 6 da Espanha e tal. Bom, está claro que o Pitarch aí deu uma passada na frente, mas é sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos. Tem que contar com esses garotos de qualquer jeito para o futuro, sempre tem que contar com a base, mas esse ano mais do que em outros, ou seja, vem aí uma geração... Poxa, eu acho que sim. Eu acho que sim. E, bom, esse Ziria, que é o ponta esquerda do Madrid, dizem que é um fenômeno, acabamos de contratá-lo, se não me engano, há pouco tempo. Já vimos o Yanis. Bom, maravilhoso. Ainda por cima, eliminamos o PSG. Claro que não aconteça com eles como foi com Gonzalo. Para mim, o caso do Gonzalo, como contou hoje Guilhermo Rai, do Atlético. Acho que o Guilhermo tem boas informações, eu o respeito muito, conheci ele pessoalmente e ele é gente finíssima. Se ele diz isso, é porque a situação caminha assim. O plano do Real Madrid é vender, já que Hendrick retornará de empréstimo do Lyon. Se isso foi dito pelo Guilhermo, que eu acho que sim, Madrid Sports é uma fonte que costuma repercutir, sem enganar, nunca, pelo menos até onde eu vi, o que dizem certos... Estas que están ahí en la interna, ¿no? Jogadores. No clube, eles estão cientes de que falta um perfil de atacante físico e finalizador ao estilo de José Luiz, e podem procurar isso no mercado. Eu já ouvi falar até do Muriqui, imaginem só. Sim, mas você diz para procurar no mercado, sendo que esse garoto já provou seu valor. Foi artilheiro no Mundial de Clubes e este ano fez 3 gols contra o Betis Baiti. É verdade que depois ele pode não ter ido tão bem em outros jogos, mas deram poucas chances para esse garoto, ele não teve continuidade. E não estamos falando de Ronaldo Nazário, porque Ronaldo Nazário só tem um, mas estamos falando de um jogador que pode fazer o papel de José Luiz. Perfeitamente. A gente vem dizendo isso há muito tempo. O que acontece é que, bom, como Vinícius e Mbappé querem jogar tudo e não podem ser substituídos, porque chegamos a esse ponto em que não podem ser substituídos. Então aí está o problema. Aí está o problema. Olha, eu quero que o Hendrick volte, hein? Com certeza, com certeza. Teria sido, se for assim, um pouco injusto com o Gonzalo. Bom, para terminar, sobre Xavier Estrada Fernandes. Aqui está. Atenção a como ele fala sobre o filho de Negreira e o coaching com os árbitros. Um vice-presidente que tem todo o poder dentro do comitê, que tem toda a informação dos árbitros da primeira, da segunda B, assistentes, quartos árbitros. E quando digo toda, quero dizer os relatórios de cada uma das partidas. Que ainda por cima em 2009, porque o filho já vinha trabalhando com o antigo diretor técnico, Dias Vega, que já estava preparando vídeos e outras coisas para os seminários de arbitragem, ainda por cima. Em 2009, ele coloca o filho dele, conflito de interesses, o mesmo que comentávamos antes, como coaching do CTA, que o filho dele se oferece para diferentes árbitros da primeira e segunda divisão. Naquela época já era um conflito de interesses, sem saber que o Barça já estava pagando milhões para Henrique Negreira. Ele me ofereceu acompanhamento 2 vezes, mas recusei, dizendo que meus serviços já estavam cobertos por um ótimo profissional e que não aceitaria o coaching do filho de um vice-presidente. Eu não achava isso normal nem legal. E mais, eu entendo que existam árbitros jovens que, quando recebem a oferta do filho de um vice-presidente, se veem na situação de pensar: se eu não aceitar, talvez eu seja rebaixado. Se eu fizer, talvez seja promovido, claro. É aí que está o cerne da questão do coaching do filho. É que, poxa, se o pai está promovendo o filho, que deu coaching com ele e tal, muitos árbitros jovens pensam: como é que eu não vou me sair melhor? Alberto Las Rojas, caramba! Alberto Las Rojas, cara! Bem jovem naquela época, hein? Claro. Negreira pagou 7 mil e pouco a ele. E aqui ele está explicando o porquê. Ou seja, porque esses árbitros jovens achavam que talvez fosse uma boa ideia fazer coaching com ele, pois poderiam ser promovidos e se sair bem. E outros ainda pensavam também: se eu não fizer, talvez eu me dê mal e seja rebaixado. Porque o pai desse cara era justamente quem tinha o poder de decidir se você seria promovido ou rebaixado, ou seja, receber um valor cheio ou só a metade. Ai, Deus!
Até uma terceira vez, tive um assistente dentro da equipe de arbitragem que indiretamente me disse: Javier Henriques me falou que se você fizer coaching com ele, vai decolar. E eu disse, isso é gravíssimo, cara. Isso é gravíssimo. Eu escolho. Que você vai voar, claro. Isso pode ser entendido de duas maneiras, né? E minha resposta foi: isso não me faz voar. A história é que estávamos em um avião porque íamos para um jogo de competição europeia. Eu nunca apitei uma final de Copa do Mundo. Nem quero se eu não merecer. Nem uma final da Champions, nem quero se eu não merecer. Nem uma Olimpíada, nem quero se eu não merecer. Bom, e aí termina esse trecho que compartilharam. Foi muito revelador. Muito, muito, muito revelador. Olha, tem outra coisa tão reveladora quanto, e isso é um bônus track. Lembram do vídeo anterior? Tebas e Laporta se abraçando. Na verdade, pelo que parece, Tebas disse para a imprensa: não, o Laporta está lidando cada vez melhor com a questão econômica e tal. Vocês lembram dessa conversa entre me passa? E o que ele me disse? Disse. A campanha eleitoral do Laporta, aqui nos Gigantes, como diria o Viking com Gerard Romero, atenção ao que ele dizia sobre como a Liga ia tratar a questão dos números do Barça. Se deve ser difícil fazer as coisas antes. Estamos no dia 13, 14 e ele disse. O quê? E disse. O que ele me disse? Passa. Ele me disse. E disse. O que passa? Financeiro garantido, além do compromisso de Javier Tebas de que, evidentemente, os números podem ser analisados de uma forma muito crítica ou de uma forma muito amigável. Sabemos que Javier Tebas tem a intenção de analisar os números do Barça com benevolência. Mas atenção, os números do Barça têm que fechar. Se não fecharem, Javier também não vai fazer milagres. E por outro lado, temos o Real Madrid bem. Ele ia fechar, ele ia olhar de maneira muito amigável. Vamos ver o que dizia. O Madrid, aqui, muito habilidoso, está tentando inabilitar Javier Tebas, sabendo que Javier Tebas quer analisar os números do FC Barcelona com benevolência. Veja que está tudo realmente impressionante. Que mal o Madrid, né? Que mal o Madrid, que por sinal... O Madrid está tentando desde o primeiro dia. Não porque o Barça estivesse mal economicamente e porque pensasse que Javier Tebas... O Madrid tenta há muito tempo, já anos, mandar o Javier Tebas embora dali. E o Barça, o que fez? Podendo fazer uma possível, essa última denúncia, ele guardou na gaveta, porque sabe que se puxar o gatilho, não consegue certas coisas do Javier Tebas. Se a gente já viu isso antes no abraço e nos beijos, não é? Se quiserem, se vocês não viram o vídeo anterior, assistam a ele. Vou retomar esse tema depois para não alongar demais. Admito que dá uma certa preguiça, mas seguimos na luta. Aí seguimos. Às vezes eu digo, poxa cara, é que todo dia é a mesma coisa, né? E isso te desespera um pouco porque às vezes, olha, sério mesmo. Quer dizer, um cara que quadruplicou os pagamentos para um vice-presidente de arbitragem, aí o outro vai e diz no dia seguinte, Tebas, não, o Barça não foi sancionado porque fala desse jeito. Porque, como ele disse, porque isso já prescreveu. E depois ele disse, para mim sim, tentaram influenciar a competição. E que ele ingressou no processo como parte acusadora, isso quer dizer que eles entendem que há corrupção esportiva por parte do Barcelona. Claro, você pensa que ele foi mais para buscar informações do que por outro motivo, pois aqui não acusam o Barça, já que quando podem perguntar ao Laporta, fazem uma ou nenhuma pergunta. Não lembro se foi a Federação ou a Liga que fez uma ou nenhuma pergunta. Tudo isso é muito obsceno, cara. Enfim, vamos lá, a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau. Obrigado por estar aí.